Estou aqui pensando sobre uma passagem da Bíblia, com a Bíblia na mão, lendo à noite antes de dormir, e uma passagem que me chama bastante atenção pela beleza do texto e também pela interpretação que algumas pessoas fazem dela. É o Salmo 23. E aí no Salmo 23 nós conhecemos, e aí no versículo 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí eu me pergunto, qual a função da vara e do cajado usado por um pastor de ovelhas? Por algum tempo, eu ouvi dentro das igrejas, em alguns momentos, algumas pessoas falarem que as ovelhas rebeldes precisavam que o pastor usasse a vara e o cajado para bater, para corrigir essas ovelhas. E aí eu ficava sempre meio confuso com relação a isso. E o próprio texto da Bíblia nos mostra que o cajado e a vara não são para dar medo à ovelha, não é para colocar medo na ovelha, é para consolar a ovelha. E aí nós descobrimos que o pastor usava a vara como uma forma de espantar os bichos que ameaçavam as ovelhas. O pastor usava a vara não para bater nas ovelhas, mas para bater nos animais que poderiam trazer algum perigo para as ovelhas, para afastar aqueles animais que poderiam devorar as ovelhas, machucar as ovelhas. O cajado usado pelo pastor servia tanto para o pastor se apoiar nele, porque o pastor, na maioria das vezes, ia à frente das ovelhas, guiando, mostrando o caminho para as ovelhas, já que elas não enxergam muito bem. E também para resgatar as ovelhas caso elas caíssem em algum buraco, caíssem num precipício. O pastor usava o cajado, que tem uma ponta encurvada, para resgatar essas ovelhas. Então, cajado e vara são para cuidar de ovelhas e não para bater em ovelhas. Cajado e vara servem para proteger ovelhas e não para causar medo em ovelhas. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é tão bela, ela é tão perfeita em seus textos, em seus ensinamentos, que às vezes nós ouvimos algumas coisas e essas coisas que nós ouvimos nos deixam perturbados. Mas quando nós vamos para a Bíblia, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós encontramos a resposta certa para o que a própria Bíblia diz. Então, que Deus te abençoe e que você entenda que, ainda que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, ainda que você esteja numa situação difícil, complicada demais para você, ainda que você esteja triste, ainda que você esteja amargurado, ainda que você esteja angustiado, ainda que você esteja num precipício, ainda que você esteja dentro de um buraco, você não precisa ter medo, porque Deus está com você. Ele é o teu pastor e ele tem vara e cajado na mão, que servem para te consolar, que servem para te resgatar, que servem para te guiar. Que Deus te abençoe.